vale a pena. Olá. A saúde suplementar é um assunto que vem sendo debatido com mais frequência ao longo dos anos. Isso se deve principalmente à relação conflituosa entre os 3 pilares desta cadeia, que envolvem as operadoras de saúde, beneficiários e profissionais de saúde. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp, no programa Em Discussão Especial de hoje, o médico gestor em saúde, Ricardo Pacheco. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rede Alesp. Obrigado, Caterine. É um prazer estar junto com vocês. É uma honra muito grande falar sobre um assunto de tamanha importância. Com certeza. Doutor, vou começar com uma pergunta bem objetiva e simples, mas que eu tenho certeza que quem nos assiste, muitas pessoas que nos assistem não sabem do que se trata. Quando a gente fala de saúde suplementar, do que a gente está falando, doutor? Nós estamos falando da saúde que envolve a saúde básica. Tudo o que envolver a saúde básica, ou seja, a partir do momento que você está se direcionando às clínicas de especialidade, exames laboratoriais, hospitais e todas as operacionalizações que existem da saúde, nós estamos falando de saúde suplementar. Ou seja, tudo aquilo que a gente conhece e não sabe muito bem diferenciar de uma coisa de outra. Certo. Né? Doutora, eu lendo um pouquinho sobre saúde suplementar, entendendo um pouquinho do cenário que a gente vive hoje, eu vi alguns números que me chamaram bastante atenção, inclusive números da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, que mostra que cada vez mais as pessoas estão deixando de ter um plano de saúde e fazendo esse movimento para o SUS, né? Então deixando a saúde privada e indo para o Sistema Único de Saúde. Na sua visão, pela sua experiência, por que esse movimento tem acontecido com tanta frequência? Na verdade, Caterine, esse movimento ocorreu com maior frequência e, assim, assustadoramente nos meados de 2015 e 2016, onde nós tivemos problemas sérios com diversas instituições nos seus respectivos segmentos, todos relacionados à questão da saúde financeira das empresas. As empresas são um foco muito forte para as operadoras de saúde. E a partir deste momento, nós entendemos que aquilo que estava pesando muito a nível folha de pagamento teve que ser revisado. Aquelas empresas que não tinham a obrigatoriedade de dar uma operadora de saúde como um benefício, ela simplesmente tirou do seu benefício. Então, essas pessoas ficaram sem os seus respectivos atendimentos e foram buscar onde? No SUS, no Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde colapsou e aí entramos num processo muito significativo em relação à taxa de ocupação e assim por diante. Certo. Então, o senhor pontua a questão das empresas que muitas vezes não conseguem proporcionar aos seus colaboradores esse plano de saúde. Vamos imaginar a seguinte situação, Caterine. Uma folha de pagamento de uma instituição, as empresas que davam o plano de saúde chegava-se a entre 11,8% a 12,4% do total da folha de pagamento. Com a sinistralidade, elas chegaram a 18%, 19%, algumas até 30%. Então, atacavam assim a saúde financeira das instituições. Foi aí o momento da necessidade da revisão. Certo. E, doutora, a questão também do desemprego acaba contribuindo, acaba sendo um vilão aí que faz com que as pessoas não possam pagar um plano de saúde e acabam tendo que recorrer ao Sistema Único? Não tem a menor dúvida. A partir do momento que você tem uma revisão muito significativa das instituições em relação aos seus custos, acaba-se gerando uma quebra dos benefícios, acaba-se gerando uma questão de uma quebra de contrato e, assim, um aumento do desemprego. Aumento do desemprego, os planos de saúde estão aviltantes, não fecha-se a conta, então vai procurar o SUS. Certo. É um ciclo vicioso. Certo. Então, a gente está colocando dois aqui principais vilões, vamos dizer assim, a questão das empresas com as folhas de pagamento, a questão do desemprego também.
Então, podemos dizer ou concluir, vamos dizer assim, que as empresas acabam ocupando esse papel de gestora da saúde da população? Não tem a menor dúvida. Eu vou até a mais, Caterine. Nos próximos anos, as empresas serão gestoras da saúde local, daquela população. Eu posso até responder através de uma outra pergunta. Como é que você vai gerenciar uma população se você não a conhece? Através de um ambiente de trabalho, você conhece as pessoas e assim sucessivamente você pode sim gerenciá-las. Mas acaba sendo uma responsabilidade grande atribuir às empresas esse papel de promover a saúde. Sem dúvida nenhuma. E na verdade, com as taxas altas, com os impostos aviltantes que os empresários hoje, para poder se manter no mercado, com portas abertas, realmente ele tem que fazer aí um malabarismo para poder manter, primeiro, a sua matéria-prima. Segundo, ele tem a sua vitalidade. E em terceiro, infelizmente, as questões de benefícios acabam sendo deixadas de lado. E, doutor, diante, então, desse cenário econômico que a gente está mencionando, que acaba sendo muito delicado, o mercado oferece hoje opções ou planos que são mais acessíveis para as empresas poderem oferecer planos aos seus colaboradores e para pessoas físicas também. De repente, a pessoa está desempregada, mas ela quer ter um convênio, quer dizer, algo que seja mais acessível, que realmente represente algo de qualidade? Sem dúvida nenhuma. O que a gente tem hoje, doutor? Assim, hoje a gente tem um plano ambulatorial, com 12 horas de pronto-socorro, que é um plano homologado pela Agência Nacional de Saúde e que pode trazer, sim, uma eficiência no tratamento, na prevenção de diversas patologias, e vou mais, até 80% delas. E os outros 20%, logicamente, onde que a gente vai precisar do restante dos braços da saúde suplementar. Ou seja, através de laboratórios, na verdade, através de medicamentos e assim por diante. E a questão dos esforços para a administração dos hospitais, elas serão necessariamente revisadas. Certo. E, doutor, dentro desse sistema todo que a gente está falando, que acaba gerando um desequilíbrio, né? Quer dizer, as pessoas deixam de ter um convênio médico, os médicos também acabam diminuindo muito o fluxo de pacientes, quer dizer, existe esse desequilíbrio. E não só por esse desequilíbrio, muitas vezes a gente escuta algumas críticas em relação a convênios médicos, eu pelo menos já cheguei a ouvir e ler algumas críticas nesse sentido, de que muitos médicos, às vezes, de convênio, eles fazem procedimentos sem necessidade, justamente por essa crise, por uma dificuldade financeira. Como que o senhor enxerga isso? Isso realmente é um fato? As pessoas acabam também ficando mais descrentes, assim, no sentido de confiando menos naquele médico? Quer dizer, realmente existe a necessidade de determinado procedimento ou é só uma questão financeira? Quer dizer, isso virou uma indústria também? Na verdade, virou tudo isso uma espiral, né? Com aquela sensação de que você não tem saída, né, do negócio. Por quê? Porque, na verdade, aquilo que você paga da saúde, nem sempre fecha-se a conta para a operadora, não fecha a conta para o hospital, não fecha a conta para o médico, e aquela pessoa que está beneficiária, que tem os seus direitos resguardados pela lei do consumidor, pela própria ANS, ela fica realmente à deriva. Então, para que isso seja revisado de uma maneira holística e também de uma maneira qualitativa, nós precisamos revisar toda a operacionalização da saúde, dando-se assim um aumento mais significativo para quem? Para a medicina de base, a medicina de família, a medicina ocupacional. É lá que inicia-se o grande processo de gerenciamento administrativo do beneficiário. Né? Isso que o senhor menciona, a questão da qualidade, realmente é uma coisa também que é falado muito, né? Então, às vezes, fica a ideia de que o médico de convênio está mais preocupado ali, às vezes, com a quantidade do que com a qualidade desse atendimento, justamente por receber salários mais baixos, enfim. Sim. Isso é uma realidade, doutor? Como que o senhor vê isso? Infelizmente é uma realidade. Como mudar isso, essa realidade? Infelizmente é uma realidade. A gente não muda isso, a gente vai transformando aos poucos esse tipo de situação. Por que eu digo isso? Porque grande parte das patologias, elas são diagnosticadas na clínica geral. E sendo diagnosticadas na clínica geral, ela vai procurar, sim, um especialista no momento adequado. Então, o uso adequado da operação da saúde é o resultado de uma eficiência e também de uma eficácia.
né, no tratamento. Certo. Bom, com todo esse cenário, né, onde os beneficiários estão cada vez mais então se desvinculando de seus planos, eu cheguei a ler que a Federação Nacional de Saúde Suplementar tem proposto algumas medidas justamente para trazer um equilíbrio dentro desse sistema. Uma das medidas seria a atenção primária à saúde e uma rede hierarquizada. Doutor, do que a gente está falando e como que isso realmente poderia contribuir para toda essa desarmonia, vamos dizer assim, do sistema? Eu vou ser um pouquinho figurativo na resposta. Imaginemos pegarmos uma cebola, cortarmos a cebola ao meio, todos os elos que formam a cebola, e você tem um núcleo. Então imagina que a parte externa dessa cebola é o atendimento primário à população. E aí então a gente vai colocando o primário, o secundário, o terciário. Então nós estamos falando em clínica geral, depois nós estamos falando em exames complementares, depois nós estamos falando em especialidade médica e o centro da cebola é o hospital. Então, o uso adequado nessa questão hierarquizada, neste organograma, é, sem sombra de dúvida, um dos grandes resultados que a gente pode obter dentro da entrega da saúde. Certo. Doutor, como que é feito a questão da avaliação dos custos de um plano de saúde? Perfeito. Assim como qualquer empresa, só que com um porém. Nós temos estatísticas relacionadas a 4 grandes pilares. Certo. Primeiro, idade. Segundo, tecnologia. Terceiro, medicação. E quarto, a gente chama até de custo Brasil. Por que custo Brasil? É o vilão aí do erro de uso da operação da saúde. Então, nós estamos falando em hospitalizações, internações inadequadas, nós estamos falando em uso inadequado de pronto-socorros, nós estamos falando em pensar-se, aproveitar-se de uma maneira incorreta da pessoa que está precisando do plano de saúde. E o quarto, a judicialização. A judicialização realmente vem para tentar esmagar um pouco mais essa relação entre as operações de saúde e os seus beneficiários. Então, quando nós estamos falando de idade, obviamente, pessoas mais novas, assim, o recém-nascido, ele precisa de cuidados maiores, assim como pessoa idosa. Quando nós estamos falando em tecnologia, nós estamos falando num aumento da humanização da medicina. Hoje o médico precisa, sim, cada vez mais rezar o juramento de Hipócrates, ou seja, fazer o exame clínico, o exame específico, estar mais tempo com o paciente, entender e compreender a necessidade de determinado exame. Terceiro, medicamentos. Então, nós estamos falando tanto da indústria farmacêutica quanto para novos medicamentos para determinadas patologias, quanto também nas questões do uso abusivo também dos medicamentos, ou uso inadequado dos medicamentos. E a outra que a gente já falou agora há pouco, né? Então, esses 4 pilares, eles são grandes vilões e são, na verdade, a fonte de observação de todo gestor em saúde, para poder equilibrar uma determinada apólice, determinado grupo de pacientes, determinado grupo de beneficiários. Certo. Em cima disso, nós desenvolvemos estatísticas e em cima de de uma administração correta, você chega num valor per capita, né? E esse valor per capita é aquilo que a gente tem que promover a nível mercadológico. Então é isso. Eu queria fazer uma ressalva. O governo federal, ele atua, nós custamos apenas R$3 por cada habitante. Então, e esse número não muda há muito tempo. Mesmo com esse baixo budget que o governo federal atua conosco, o SUS melhorou por causa do aumento das tecnologias. O que a gente precisa, na verdade, é um ponto de equilíbrio entre a procura do SUS no momento adequado. Por isso que nós falamos anteriormente sobre os planos ambulatoriais, que tenham, obviamente, toda a chancela da Agência Nacional de Saúde. A partir do momento que você consegue retirar o grande fluxo daquilo que você, de pessoas que estão usando inadequadamente e ordená-las adequadamente, ele vai fazer o uso do SUS adequadamente.
né? E é isso que a gente faz aí uma hierarquização da saúde correta. Certo. Então, pelo que o senhor explica, esses valores vão ser aí analisados, né? Então, dependendo se for para uma criança, se for para um idoso, quer dizer, esses valores vão variando aí de acordo com o grupo de risco que a pessoa... O grupo de risco. Que a pessoa está. E esses valores também vão sofrendo reajustes, é isso? Vão sofrendo reajustes e você falou uma palavra-chave perfeita. Grupo de risco. O quanto possivelmente nocivo à saúde daquele indivíduo ele está inserido em seu meio. Então, nós estamos aí levantando uma bandeira muito forte, Caterine. A gente chama de saúde integral e integrada. Nós não podemos mais hoje pensar em silos, em poços artesianos. Este é um problema da saúde ocupacional, este é um problema da saúde suplementar, ou melhor, esse é um problema da saúde ocupacional, esse é um problema da saúde assistencial, esse é um problema de saúde pública. Não, esse é um problema de saúde. Então, de maneira integrada. De uma maneira integralizada. Saber entender o paciente, o indivíduo e o seu meio, onde ele vive, com quais pessoas ele se relaciona, como é a família dele, qual o local que ele trabalha, qual o local que ele reside. Isso sim tem que ser levado. E nós temos tecnologia para isso. Então, a questão do médico familiar acaba tendo um papel muito importante, né, doutor? E a questão da prevenção também, algo que eu tenho lido bastante, né? Algo que a saúde tem começado a olhar mais a questão da prevenção, o atendimento primário, vamos dizer assim, não esperar que aquele paciente chegue a um nível ali de gravidade. Quer dizer, esse atendimento primário, você proporciona uma chance muito maior de resolver a questão de saúde pública. Eu tenho como formação também a medicina do trabalho, né? E a medicina do trabalho, ela tem um jargão muito interessante. Ela fala que a cada R$1 que você previne, você está economizando R$6. Então, se você fizer isso em uma escala grande, nós vamos começar a entender de que nós estamos tratando mais a população a prevenindo mais. Então, a prevenção hoje, ela é fator necessário para você poder gerenciar uma população, qualquer que seja, num bairro, no município, numa empresa. Por isso que eu falo que sempre as empresas hoje têm a competência de poder fazer notificações do tipo compulsória. Porque é lá que começa num processo admissional. No processo admissional a gente consegue diagnosticar uma série de possíveis comorbidades de uma determinada pessoa e consegue sim, a partir daquele momento, fazer um estudo e uma ação junto a este colaborador, este beneficiário, este indivíduo, frente a ele e também a família. Que envolve esse coletivo, né? Que envolve o coletivo. Quer dizer, a medicina do trabalho até tem um dado que diz que entre as 54 especialidades médicas é a única que consegue diagnosticar previamente ali uma doença em um grupo de pessoas. Não tem a menor dúvida. A gente está dúvida. falando de algo muito maior, né? Muito maior. Então, a medicina do trabalho, agora já entrando nesse assunto de ocupacional, né? Ela tem que estar, assim, integralizada à assistencial. Porque nós estamos falando, voltamos a falar sobre o problema de saúde, e o problema de saúde tem que ser resolvido. Ela consegue, sim, atuar de uma maneira inteligente dentro das instituições e prospectar toda a família daqueles indivíduos. Quer dizer, e para a instituição também é muito importante saber que seus colaboradores estão bem assistidos. Sem sombra de dúvida. Todo mundo ganha, né? Todos. Doutor, o colaborador, a empresa, quer dizer... É um ciclo virtuoso. É um ciclo virtuoso. Na verdade, você vai baixar o absenteísmo, você vai gerenciar administrativamente a saúde do teu colaborador, você vai colocar em prática uma real e verdadeira inclusão de ordem social, você vai adaptar determinados... Você vai diminuir o limbo previdenciário, que é um assunto do momento, né, nessas questões de INSS, auxílios-doenças, enfim... Nós já estamos falando da integralização a partir da suplementar. Temos que pensar desta maneira. Nós temos que usar prontuário eletrônico. Está aí um grande desafio em saber
democratizar a informação, mas dentro da ética médica. Quer dizer, as tecnologias também contribuem muito para isso, Estamos né, falando de doutor? Existe telemedicina? uma resistência, assim, Sim, por parte existe. ainda? Por que isso? A ala mais conservadora sempre, mas é que ela é extremamente necessária, a ala conservadora, né? Para trazer esse equilíbrio, para trazer dizer? o equilíbrio, para trazer o equilíbrio. Então, sempre é necessário uma ala extremamente conservadora, uma ala um pouco mais olhando para frente. Por quê? Porque divino é o caminho do meio. Né? Nós estaremos, sem sombra de dúvida, colocando em prática um tipo de situação de gestão onde que você vai, sim, trazer saúde para trazer produção nas empresas. Fazer com que nós tenhamos um Brasil novo. Com certeza. Né? E se você conseguir trazer isso e conseguir trabalhar junto com o SUS, sem sombra de dúvida, nós estamos falando no equilíbrio. Nós não podemos pensar que o SUS é um vilão, de forma alguma. É o melhor plano de saúde que tem. O problema são as filas, né, doutor? As filas, o uso inadequado. Os custos aviltantes que também tem nas operadoras de saúde. Né? Então, com pouco custo, nós conseguimos, sim, trazer saúde para trazer produção. Nós estamos falando de 75% da população. E, doutor, um outro assunto que vem à tona dentro desse sistema é a questão das fraudes, algo que eu li muito, né? A questão de muitos, os próprios beneficiários, às vezes, ou impressionando a carteirinha do convênio, ou forjando um atendimento ali para pegar um reembolso. Os próprios hospitais dentro desse sistema, com pacientes fantasmas. Eu fiquei realmente, assim, muito surpresa com os prejuízos que todo esse sistema traz para as operadoras de saúde. Quer dizer, as tecnologias teriam um papel de combate nesse sentido? Como que o senhor vê isso? Sem sombra de dúvida. A partir do momento que você coloca um sistema eletrônico adequado para diagnosticar um determinado indivíduo, você vai estar fazendo o que a gente chama nas empresas de um compliance. Por que acontecem fraudes? Por uma situação extrema de desespero. Tanto de quem está querendo receber, tanto de quem está querendo operacionalizar e tanto de quem está querendo usar. Estou no desespero porque eu tenho um ginecologista agendado, mas para daqui a 1 ano e meio a pessoa está com um tumor muito sério, está com uma endometriose. Sentir dor traz desespero. A dor, ela extravasa o equilíbrio humano. Ele toca na alma. E as pessoas vão para a fraude, obviamente, num desespero. Isso mostra o quão problemático está a atual situação e que tem que ser remediada em caráter imediato. Imediato. E, doutor, voltando só um pouquinho à questão dos valores dos convênios, que foi uma pergunta que eu ia te fazer, que eu acabei acelerando um pouco o nosso assunto. A gente sabe, então, que o acesso à saúde ele acaba sendo caro. Sim. E a gente mesmo mencionou a questão de que os idosos vão ter acesso a um plano de saúde por valores muito superiores, né? Com essa questão do envelhecimento da população que o Brasil está vivendo, em outros países a gente sabe que, né, principalmente na Europa, a população na terceira idade já é muito grande. No Brasil não está sendo diferente, a gente também está indo por esse caminho. E a gente sabe que às vezes o idoso depende de uma aposentadoria ou depende dos familiares. Isso também não é um grande problema para o nosso idoso hoje não poder usar o SUS, justamente porque a fila é um absurdo, né? E em contrapartida ele também tem que desembolsar ali um valor, às vezes, que nem ele tem dentro da que a aposentadoria própria dele não proporciona. O que pode ser feito? Quer dizer, poderia existir alguma medida desses valores terem ali um preço teto ou algo que pudesse diminuir preços abusivos, vamos dizer assim? Existem trabalhos magníficos, inclusive por algumas operadoras de saúde atuais no Brasil, quando você está falando sobre o assunto terceira idade. É de cortar o coração você ver um senhorzinho, uma senhorinha numa fila, aguardando lá seus centavos para poder receber. Passou-se a vida inteira trabalhando. Às vezes o paciente até faleceu nessa fila e é quando ele é chamado, né? Quantas vezes a gente já... Quantas matérias a gente vê, Quantas né? matérias 15 anos que a pessoa já tinha morrido e chegou a vez dela fazer um exame. É uma coisa, absurdo. assim, chocante. Chocante. E você, quando vai lá para fora, para os outros
para países desenvolvidos, você encontra aqui o senhorzinho com as senhorazinhas lá dentro de um navio, saindo tirando fotos, etc. É um outro nível Na verdade, existe a conscientização de como se usar a saúde e o dinheiro empregado na saúde. Né? Volto a dizer aquela frasezinha, as operadoras estão vendendo tratamento. Não é isso que a gente precisa. Aí volta a questão da prevenção. Nós vamos entrar na prevenção. Primário. Não é porque você tem uma idade um pouco mais avançada que você necessariamente precisa ser uma pessoa doente, né? Claro, claro. Eu vou deixar... Tá acontecendo uma onda muito interessante. Está se aumentando a admissão de pessoas entre 50 a 65 anos de idade nas instituições. Quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você chega lá, você é recebido, por exemplo, numa Disney da vida, nos parques lá, você é recebido por um idoso. E ele tem total prazer. E isso deveria de ser levado muito a sério. Algumas operadoras estão fazendo trabalhos magníficos em relação aos idosos. E tem que ser levado a sério. Isso é uma situação de ordem governamental. Mas que, se não tiver a ação nossa nas bases, nós não conseguiremos chegar naquela aposentadoria perfeita, ou melhor, equilibrada. Não tem a menor dúvida em relação ao tratamento preventivo do idoso, assim como tem na criança. A gente está falando de idoso, mas a gente está tendo um ciclo aí bem mais horripilante, que são nenês prematuros e com sífilis. Cadê o pré-natal? Tem mães que não sabem nem o sexo do bebê, assim, já prestes a, quer dizer, não fez um exame de morfologia, não sabe nem que está grávida, nada. E de repente chega lá no pronto-socorro. A gente trabalhou muito tempo em hospital público, eu sei como que isso que nós estamos debatendo aqui. Quando a gente fala de sinistro de idade, nós estamos sim falando em grupos de idades. Então nós estamos falando do 0 aos 12. Quanto que aumentou agora o suicídio entre pré-adolescentes? Nós estamos falando em doença psiquiátrica. O que acontece com o idoso? Doença psiquiátrica. Solidão, né? Uma série de coisas. Ele se sente inútil. Muito pelo contrário. Ele é cheio de expectativa hoje que o envolve. Muitos outros países estão mostrando isso, claro, né? Na prática. Não tem a menor dúvida. Eu acho que tem que começar a se rever todas as situações. E tem solução para isso. Assim esperamos. Doutora, a gente está nos minutinhos finais do programa, mas eu queria te fazer mais uma pergunta sobre a nova regra de portabilidade, que facilita muito aí que o paciente mude de plano de saúde. O senhor acha que essa nova regra e essa facilidade toda acaba fazendo com que os planos de saúde queiram melhorar os seus serviços? É um ponto de interrogação, né? Nós estamos falando em ciclo virtuoso. Nós estamos falando em mudança de época, não época de mudança. Né? Nós precisamos reinventar a roda da saúde. Então, não é porque você saiu da bandeira A para ir para a bandeira B que você vai com uma situação mais talentosa, né? Precisamos pensar e repensar. Hoje tem muita gente boa no mercado pensando isso. Tá certo. Doutor Ricardo Pacheco, muito obrigada pela sua participação aqui na Rede Alesp, foi muito importante. Muito obrigado. Obrigado a todos aí, foi um prazer estar junto com vocês. Sempre. Obrigado. O programa Em Discussão Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro.